nossa fé, a nossa confiança está em quem Tu és. O Senhor não muda, mas o Senhor sempre é o mesmo. E a nossa confiança, Pai, o nosso coração está inclinado e dependente somente de Ti. Porque o Senhor é a nossa fonte, em todo tempo, uma fonte inesgotável, em quem nós podemos nos abrigar, em quem nós podemos confiar, e por isso nós podemos nos alegrar em todo tempo, porque Tu és uma fonte segura. Aleluia, e Tu és o nosso Pai, aquele que está sempre conosco, aquele que não nos desampara, aquele que não nos deixa só, aquele que enviou a Sua palavra, para que através da Sua palavra nós pudéssemos reinar em vida. Obrigado, Pai, porque é sobre a Sua palavra que nós escolhemos andar, que nós escolhemos viver, que nós colocamos a nossa confiança, porque ela é um firme fundamento, inabalável, indestrutível, Pai. E é porque escolhemos andar sobre a Tua palavra, confiar sobre na Tua palavra, Pai, que nós vamos viver dias sobrenaturais, porque é isso que a Tua palavra produz, milagres. Obrigado, Pai. Obrigado porque Você está aqui. Obrigado porque o Teu Espírito está em nós, e Ele vivifica cada área que está inativa. Obrigado pelo poder que há na semente indestrutível que é a Tua palavra, para mudar todo o cenário, para mudar qualquer condição, para mudar qualquer quadro. E nós enviamos a Tua palavra nesta noite, Pai, para trazer luz, trazer clareza para os Teus filhos, de quem eles são, do que eles têm em Cristo e do que eles podem. E no nome de Jesus nós escolhemos não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Graças Te damos pela unção que está aqui, despedaçando todo o jugo, pela unção do Santo que está aqui para nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz. Obrigado. Vocês podem se alegrar na palavra? Aleluia. Não existe circunstâncias que a palavra de Deus não mude. Só depende da nossa disposição em crer no que a palavra de Deus diz. Quando nós conhecemos alguém, por conviver com essa pessoa, nós sabemos se a palavra dessa pessoa é digna de confiança ou não, não é? Se alguém promete algo para você, por você conhecer quem ela é, você sabe se pode contar com o que ela disse ou não. Agora, queridos, por quê? Porque os homens, eles podem falhar com você. Eles podem prometer algo a você e eles podem voltar atrás ou até mesmo esquecer o que prometeu. Mas Deus não. Deus não é esquecido da sua obra. Deus não é esquecido do seu trabalho. Deus é justo e Ele tudo vê. Não precisamos fazer nada para ser visto pelos homens. Não precisamos fazer nada para agradar os homens, para sermos promovidos pelos homens, não. Tudo que fazemos deve ser para Ele, com o propósito certo, porque o amamos. Nós temos a disposição no coração de obedecer, de servir, porque amamos ao Senhor. Amém? E independente da gente estar numa salinha, servindo ao Senhor, cuidando de criança, ou estar no templo, numa conferência, o que vai determinar é a sua fidelidade naquilo que o Senhor tem lhe confiado. Amém? Porque nós precisamos reconhecer quem é o Senhor na nossa vida, a começar na nossa casa. Por quê? Porque ninguém engana Deus. Se Ele consegue ver o propósito do nosso coração em tudo aquilo que nós fazemos, se até os pensamentos que nós temos, Ele discerne todas as coisas, o que nós podemos esconder dele? Não adianta, ninguém engana Deus.
Então é melhor vivermos para Ele sem máscara. É melhor sermos sinceros diante dEle e entender que existem áreas na nossa vida que precisam de ajustes. Mas para que esse ajuste seja feito, nós precisamos reconhecer o poder da sua palavra e considerar aquele que é fiel, aquele que é digno de todo crédito, para dar ouvido e obedecer a sua palavra. E assim nós vamos viver uma vida bem-sucedida. Amém? Eu sei que o que eu vou falar hoje, você já pode ter ouvido várias vezes, até porque o tema não é um tema desconhecido. Mas a palavra, ela é uma fonte inesgotável. E todos os dias existe águas novas para mim e para você beber. Todos os dias há novas instruções. E o Senhor que conhece os nossos corações, Ele sabe o que nós precisamos ajustar na nossa vida para rompermos em certas áreas. Amém? Então hoje eu vou falar sobre fé e perseverança. Diga fé e perseverança. Caminho para o sobrenatural. Você quer viver uma vida acima do natural? Você quer viver uma vida diferenciada nesta terra? Você precisa viver uma vida de fé. Mas não somente uma vida de fé, mas uma vida de perseverança na fé. No que você tem crido. Sabe, uma certa vez, Jesus, ele disse assim: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Diga, a palavra de Deus é a semente viva. Amém? Então Jesus estava falando, ensinando por meio de parábolas. E ele disse assim: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam, crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Você vai ver, uma certa vez, os discípulos chegando em particular e perguntando a Jesus por que eles não puderam repreender um demônio que estava na vida de um jovem. E Jesus disse para eles: por causa da pequenez da vossa fé, ou da vossa pequena fé. Porque se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar uma ordem para uma montanha sair de lugar e ela vai te obedecer. Não se trata do tamanho da fé, se trata da confiança que você tem depositado na palavra para praticá-la na sua vida. O que tem saído da nossa boca diante das pressões e das circunstâncias que nós temos enfrentado. Porque é fácil você estar na igreja quando tudo está favorável, quando o ambiente, quando existe um grupo de música, quando existe uma unção disponível, você levanta as mãos e você começa a declarar que Deus é bom. Agora essa prática tem sido uma realidade na nossa vida, no nosso dia a dia? Ou será que as circunstâncias têm falado mais alto do que a palavra de Deus em nós? Porque a nossa fé tem uma voz. Diga, a minha fé tem uma voz. Quem é que dá voz à sua fé? É Deus? Não. Somos nós. E nós temos fé em quê? Lá em Hebreus 11 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se vê. Ou seja, a fé é a convicção e a certeza que eu e você tem que a palavra de Deus é a verdade e que não existe outra verdade fora dela. Entende isso? Mas isso precisa ser uma convicção em nós. Quando se torna uma convicção, você e eu vamos aproveitar cada oportunidade que temos. E quando nós formos apertados,
através das pressões ou das circunstâncias que enfrentarmos, o que vai sair da nossa boca é aquilo que nós temos dado crédito, é aquilo que tem sido prioridade na nossa vida, é aquilo com que nós temos nos alimentado diariamente. Entende isso? Porque o nosso corpo natural, ele vai reter as vitaminas que o corpo precisa de acordo com o que nós temos alimentado o nosso corpo. E o alimento que damos ao nosso corpo vai determinar se o nosso corpo vai ser saudável ou não. Estou certo ou estou errada? Nós temos essa consciência que temos que cuidar do nosso corpo, porque senão a gente não tem energia, a gente não tem força para trabalhar. Porque quem está fraco ou doente, ele não vai ter motivação, nem força, nem energia para trabalhar. Eu estou falando de coisas naturais. Se é tão importante cuidarmos do nosso corpo, muito mais, diga comigo, muito mais, é cuidar da nossa vida espiritual. Porque eu não sou um corpo, meu querido. No dia que eu for transferida daqui, o meu corpo vai voltar ao pó. Porque o verdadeiro eu está na vida espiritual. É o meu espírito. O meu espírito é eterno. O meu espírito não morre. E eu preciso considerar a minha vida no espírito para se exercitar com a palavra. Eu preciso viver uma vida de fé para viver uma vida de vitória todos os dias sobre as circunstâncias que eu tenho enfrentado. Amém? O que é que vence o mundo? É a nossa fé. A nossa fé é aonde? No homem? A nossa fé é na palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós estamos conhecendo o caráter do nosso Pai, como é que Ele age. E nós vamos ter Ele como nosso exemplo, como nosso modelo perfeito. Sabe, Ele nos deu um manual perfeito. Nós não temos desculpa para viver uma vida derrotada. Porque tudo que dependia dele, Ele tornou possível para mim e para você viver uma vida abundante nessa terra. Porque essa foi a finalidade de Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou. E Ele nos justificou de todo o pecado, para que agora, como justos, nós pudéssemos viver esse estilo de vida. Que estilo de vida? Uma vida que agrada a Deus. E qual é a vida que agrada a Deus? Uma vida de fé. Uma vida de fé, você não precisa ver para você crer. Você só precisa crer no que a palavra de Deus diz, e você vai ver com os seus olhos o resultado do que você crê. Porque uma vida de fé não está associada aos nossos sentidos naturais. Precisamos ver, tocar, sentir, né? Não. Uma vida de fé, nós só precisamos crer naquele que falou a sua palavra. E saber que Ele é perfeito, que Ele é confiável, que Ele é digno de todo crédito, que Ele não falha, que Ele não volta atrás, que Ele não muda. Tudo que é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dEle. E quem é Ele? Meu Pai, seu Pai. Mas sabe que é possível nós termos um Pai, que é o dono do ouro e da prata, que tem nos abençoado através de Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais, e mesmo assim, eu e você viver uma vida limitada, como alguém que não tem um pai, por não reconhecer a sua paternidade, por não dar crédito ao que Ele fez, por não dar crédito àquilo que Ele diz. Como eu posso me examinar e saber se eu tenho dado crédito ao que o meu Pai diz? Através do meu comportamento. Eu posso falar que vivo pela fé, mas o meu comportamento, ele tem que estar em harmonia com aquilo que eu falo. Tem que haver concordância. Por quê? Porque fé tem ações correspondentes. Quem vive pela fé, ele se alegra em todo tempo, independente das circunstâncias.
É por isso que muitas vezes as pessoas vão olhar para você. E por ver em você alguém da fé, eles vão dizer: nossa, mas a vida de fulano, ele não passa por problemas. Por quê? Porque sempre vê ele feliz, sorrindo, animando, levantando outros. Mas é isso que Deus quer, sabe? Que pessoas que andam assim, elas não estão vivendo uma vida de ator, não. Elas estão vivendo uma vida sobre uma palavra que é indestrutível. E que é a nossa realidade. E que é a nossa verdade. Amém? Tudo nesse mundo tem uma voz para confrontar a palavra e tentar roubar a palavra de Deus ou o crédito da palavra de Deus. E o diabo se aproveita disso. Através das tribulações, através das circunstâncias. Tudo que o diabo quer é que a gente concorde com a circunstância, achando que é normal. Falando incredulidade. Falando o que todo mundo fala. Assumindo uma posição que Jesus já nos tirou de lá. Quando? Quando eu me vejo como um doente, quando eu me identifico como um doente. Ah, mas você já viu pessoas assim que elas se identificam? Ah, mas eu sou assim porque eu tenho isso. Ai. Tem pessoas que fazem do pecado seu animal de estimação. Como vai viver uma vida bem-sucedida? Pessoas que vivem o tempo todo falando o contrário daquilo que Deus diz. Como pode querer viver uma vida sobrenatural? Quando eu li aqui que o reino de Deus é comparado a um lavrador que lançou a semente sobre a terra e mesmo dormindo ou acordando, aquela semente começa a germinar e ele não sabe como isso acontece. Sabe, queridos, o que eu quero dizer com isso? Porque hoje esse é o reino que eu e você pertencemos. O poder da vida, ou o poder do milagre que nós precisamos está na semente. Que semente? A palavra de Deus. O que nós temos plantado com a nossa boca? Porque às vezes as pessoas acham que vida de fé é uma vida mágica. É automático, você fala e já tem que acontecer amanhã. Você tem que dormir, no outro dia já vê o resultado. E é aí onde muitos se frustram e daqui a pouco eles estão acusando a doutrina da igreja, os pastores, Deus, porque o diabo é o primeiro que acusa. Essa palavra não funciona, por quê? Porque eles acham que fé é mágica, não é não. Nós fazíamos parte de um reino onde era normal para a gente ser guiado pelos pensamentos, pelas emoções, de falar aquilo que a gente via e a nossa vida só se tornava cada dia mais pior. Porque quanto mais você fala do problema, mais o problema fica maior diante de você, mais as impossibilidades se apresentam, não é assim? Aí a gente muda de reino. A gente é tirado do reino das trevas e colocado no reino da luz. E Jesus disse que esse reino, ele funciona desse jeito. Você não sabe como é que acontece. Mas se você perseverar em fé, falando o que Deus diz, você vai viver o resultado do que você tem plantado com a palavra de Deus saindo da sua boca. E você não vai entender como foi o processo. Por quê? Porque a parte mais difícil Deus já fez. A nossa é a mais fácil crer. O problema é porque muitas vezes não perseveramos em crer. A gente até começa a falar certo, começa a alinhar a nossa postura, não deixar que as emoções ou os pensamentos nos dominem, que as pressões nos dominem. A gente até começa certo, mas se passar um dia, se passar uma semana, se passar um mês, daqui a pouco vai deixando, daqui a pouco fala mais nada. Amados, todo aquele que é inconstante, ele não constrói nada. Todo aquele que começa uma obra, mas se ele não for até o fim, por conta do trabalho que ela dá, do esforço que ele tem, ele nunca vai desfrutar da obra completa, do resultado. Não é assim? No natural, toda obra que a gente começa dá trabalho. É poeira, é sujeira. Não é assim? E você tem que saber lidar com aquilo ali sem deixar que aquilo te incomode. Porque é muito trabalho, é muita sujeira, é muita poeira, principalmente mulher, né?
que ela chega e vê aquela desorganização. Ei, mas ela tem que entender que o fim é melhor do que o começo. Aquilo é um processo para desfrutar do melhor. Sabe que a vida de fé, muitas vezes, ela vai custar algo para você. Disciplina, determinação. Falar o que o seu corpo está gritando para falar o contrário, você fala o que a palavra de Deus diz. E isso é você colocar força para você andar de acordo com o reino que você pertence. Pessoas vão chamar você de doido. Sabe, você não vai agradar todo mundo não, mas é melhor você não agradar todo mundo, agradar a Deus. E as pessoas que hoje estão lhe acusando, falando mal de você, rindo de você, ou achando que você quer ser mais santo que todo mundo, amanhã elas vão querer o que você tem por conta do resultado, do fruto que a sua vida vai dar. Porque se você está plantando e perseverando em plantar, é certo que você vai provar da colheita, é certo que os frutos virão. Mas é necessário permanecer, é necessário perseverar, amém? E amados, a palavra de Deus, ela está cheia de instruções nesse sentido. Diga, fé não é mágica. Fé é convicção no que Deus diz. Convicção, queridos, não faz com que nada consiga mover você do lugar que Cristo te colocou. Qual foi o lugar e a posição que Cristo nos colocou? Diga, de vitória. Então, se você está numa posição de vitória que Cristo conquistou para você, por que vai se ver como derrotado? Por que vai deixar as circunstâncias roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar o seu sono? Por quê? Porque se essas coisas estão acontecendo, você não está andando em fé. Se as circunstâncias, elas têm tido o poder de roubar o seu sono, de fazer você andar ansioso, de fazer você abrir a boca para andar parceiro com o diabo, falando o que ele quer ouvir, dando legalidade a ele, amados, como você vai querer desfrutar? Como você vai querer permanecer triunfando sobre as circunstâncias, se é você que está saindo da posição que Cristo te colocou? Porque nós precisamos, Cristo nos colocou numa posição de vitória. Por quê? Porque Ele venceu por nós. A Bíblia diz que em todas as coisas que nós enfrentamos nessa terra, nós já somos o quê? Somos o quê? Mais do que vencedores. Quem já entende essa posição de ser mais do que vencedor, vai deixar, quando ele tem convicção, quando eu tenho essa convicção, eu vou deixar as circunstâncias ditar como vai ser minhas emoções, as minhas palavras, os meus pensamentos? Não, queridos, eu vou dominar. Ainda que a minha alma grite, ainda que as circunstâncias estejam me pressionando, mas se eu tenho convicção que em Cristo eu já sou, eu não vou ser, eu já sou mais do que vencedor, porque não é pelo que eu faço, é por causa do que Ele fez. Sabe por que você é livre? Não é por causa do que você fez, mas é por causa do que Cristo fez. Porque tudo aquilo que te prendia e te fazia ser escravo, Ele se tornou maldito no seu lugar, para você ser abençoado. E nós só vamos desfrutar dessa verdade se nós permanecermos nessa posição e nesse lugar que Cristo nos colocou. Que posição é essa? Na palavra. E muitas vezes, porque as coisas não acontecem tão rápido como nós queremos determinar o tempo e como vai ser, porque às vezes nós queremos ensinar a Deus. Nós queremos que seja no nosso tempo e nós queremos que seja do nosso jeito. Deixa eu te falar, Ele sabe mais do que você. Ele sabe mais do que eu. Por isso que a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder? O poder da palavra. Se você, amados, demonstra fraqueza diante de uma circunstância, está faltando palavra, está faltando alimentar o seu espírito, está faltando comunhão. Porque se qualquer coisa é capaz de roubar a sua paz, roubar a sua alegria, lhe deixar nervoso, com raiva de todo mundo,
brigando com todo mundo. Está faltando comunhão. Não conhece o Deus que tem. Não tem relacionamento com esse Pai. Não tem alimentado o seu espírito. Porque é aquele que se alimenta da palavra, quando as pressões chegam, quando a tentação vem, quando as aflições chegam, o que vai sair é a palavra. E é a palavra que vai nos salvar. E é a palavra que vai nos manter nessa posição de vitória que Cristo nos colocou. Porque quando nós damos crédito à palavra, nós estamos dando crédito a Cristo. Nós estamos dando crédito àquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que é o nosso Pai. Amém? Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 10, no versículo 35. Aleluia, Deus é bom. Todo tempo. Hebreus. Aleluia. Capítulo 10. Versículo 35. Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Vamos meditar sobre isso? Não abram mão da vossa confiança. Não desista da sua fé. Você sabe o que foi que nós declaramos aqui quando começamos a cultuar ao Senhor através das nossas músicas? Primeiro, a gente começou a declarar: eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer a Tua vontade. Nós precisamos declarar mais isso no nosso dia a dia. E a música é tão boa porque nos ajuda, né? Nos ajuda a memorizar o que a palavra diz. Sempre vou perseverar em fazer a tua vontade. Sempre vou perseverar a falar o que a palavra diz. E ele diz: de fé em fé eu vou. Eu vou o quê? Avançando e prosperando no Senhor. É uma vida de fé. É uma vida de confiança. É uma vida de convicção que não existe outra verdade para você, outra realidade que não seja o que a palavra de Deus diz. Jesus é a nossa verdade. A sua palavra é o nosso firme fundamento. E é sobre esse firme fundamento que nós precisamos construir a nossa vida. Aleluia! Nós precisamos estar salvando a nossa alma através da renovação do nosso entendimento. Sabe, ele diz: não abram mão dessa firme confiança. Outra versão diz: não abandoneis a vossa confiança, não desista. O irmão Mauro cantou: eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado. Por quê? O Senhor está comigo, minha é a vitória. Sabe, essas músicas que nós cantamos aqui, não são músicas de pessoas que a gente não conhece. São músicas de homens de Deus, que diante da pressão, eles decidiram liberar a palavra através da canção. Mas não murmurar, não falar incredulidade, não concordar com o diabo. Você sabe que quando você está vivendo uma vida ansiosa, você está dando ouvido ao diabo e conversando com ele?
Quando você vive uma vida preocupada, você está conversando com o diabo. Ele está ali no seu ouvido e você... Verdade. Está muito difícil. Eu não sei como eu vou conseguir. E está falando o tempo todo o que ele quer ouvir. Às vezes a gente pensa que só Eva deu ouvido ao diabo. Não essa Eva, né? A outra. Desde o princípio, como disse Lorena. Ei, mas muitas vezes, se a gente não vigiar e baixar a guarda, nós vamos estar concordando com ele. É por isso que muitas vezes eu ouvia uma frase, né, do pastor Band, da Mama Jane. Se um casal entendesse o poder de concordância que existe, que é liberado, que faz com que eles possam ligar e desligar aqui na terra, e lá no céu, eles decidiriam concordar com a palavra, e eles iam provar de coisas mais rápido na sua família. Por quê? E é uma segurança, porque quando os dois estão na mesma fé e os dois dão o mesmo crédito à palavra, quando um fala desalinhado, o outro olha para ele: você quer que eu concorde com você? Aí ele vai parar e pensar, porque se aquilo que ele falou é algo que vai trazer dano, ele não vai querer. E eu via isso na Mama Jane e Pastor Band. Eles às vezes falavam de situações que aconteciam que... Amados, pensamentos, ele vem tão rápido que se você não tiver cuidado, você está falando sem pensar, por conta de uma circunstância. Aí daqui a pouco você está declarando, aquilo vai dar errado, porque você está declarando. Se sua esposa, seu esposo estiver atento, ele vai dizer: você quer que eu concorde com você? Aí, epa, não, porque eu não quero esse resultado para a minha vida. Então vamos concordar com Deus? Sabe, eu vi, às vezes a gente vê pessoas que são tão bem-sucedidas no reino de Deus, e hoje está desfrutando de coisas tão grandes, mas sabe, quanto maior aquilo que você desfruta, maior são os desafios de fé que você vai enfrentar. Ou você acha que o diabo vai ficar vendo você sendo promovido e aplaudindo, achando graça e torcendo por você? Não, aí é que ele vai inventar, né, novas oportunidades para tirar você da posição que Cristo te colocou. Porque o ladrão, o ladrão é o diabo. Ei, Deus não rouba nada de você. Tá bom da gente deixar isso muito claro. Quando Deus manda você dar algo, o seu pai, é porque ele já está vendo a colheita que ele tem para você. Só que para você desfrutar da colheita, você tem que plantar. Mas o diabo, que é ladrão, ele sempre vai lhe dar uma sugestão para você não plantar, para você reter até aquilo que é de Deus. Porque ele quer que você fique limitado, se dizendo filho de Deus, vivendo uma vida, sabe, frustrante, e ainda culpando a Deus pelo resultado da sua vida. É por isso que a gente não pode dar ouvido ao que o diabo diz, nem prestar atenção na voz da circunstância. Você tem que considerar e prestar atenção no que a palavra de Deus diz, no que o teu pai tem falado para você, porque ele sabe o que é bom ao seu respeito. Eu vi o pastor Eliezer falando que um dos momentos que ele passou na vida dele, que ele estava com várias contas atrasadas, aluguel atrasado, e ele servindo ao Senhor, e na igreja se alegrando e sendo uma bênção, porque aquele que passa por pressão, ele não fica fazendo propaganda das necessidades dele, para todo mundo ter pena dele, não. Porque se ele confia no Senhor, ele sabe que tem um pai com quem ele pode contar. Agora, como o pai vai fazer, quem ele vai usar, isso aí é com o pai. Estão entendendo? Quando nós assumimos a nossa paternidade e conhecemos o pai que nós temos, nós não vamos perder a oportunidade de conversar com o nosso pai tudo aquilo que nós temos passado. E ele vai prover para nós, se ele for se a nossa dependência, a nossa confiança estiver nele. Amém? E ele disse que, diante daquelas pressões que ele estava passando, ele disse que o diabo chegou para ele e disse assim: está vendo aí? Você não estudou? Você está vendo que o que o diabo fala tem lógica? Tem coerência? Ou você acha que o diabo vai dizer algo que não tem nada a ver com a sua realidade? Ele vai usar a sua realidade contra você, a realidade natural.
Porque ele quer confrontar, ele quer tirar de você o crédito da palavra. Ele quer roubar de você a convicção que a palavra é a verdade. Ele quer colocar em Deus uma culpa que é dele. Porque Deus é bom, sempre bom, e ele não muda. E ele disse que o diabo começou a dizer para ele: tá vendo aí? Você não estudou? Quero ver agora. Você vai passar vergonha. Porque o dono vai chegar cobrando aluguel, você não tem dinheiro, vão cortar a sua luz, vão cortar a sua água. Aí você olha, meu Deus, pastor Eliezer passou por isso. Quem já viu ele ministrar, quem já foi na igreja dele, amado, você tem até elevador lá. Resultado de uma vida de fé. Resultado de alguém que decidiu falar o que Deus diz, independente das circunstâncias. E ainda para fechar esse cenário, o diabo ainda diz para ele: e nem pai você tem? Porque ele não foi criado com um pai. A Bíblia diz que existem muitas vozes nesse mundo e nenhuma delas sem sentido. Agora imagina a pessoa debaixo de pressão e o diabo pressionando, levando ele ao quê? A murmurar, a desistir da fé, a abrir mão da confiança na palavra. 4 meses ele estava nessa situação. E ele disse que o diabo disse, ele disse, quando o diabo disse, e você não tem pai, ou seja, você nem estudou, você nem tem pai, eu quero mesmo ver como você vai sair. Ele disse, espera aí. Ele disse, eu gosto de me vingar do diabo. Aí ele disse, como é que eu me vingo do diabo? Adorando a Deus. Ele fica doido. Ele disse, pegou o violão e começou a louvar. E aí a inspiração, meu pai é o dono do universo. Ele criou os céus e a terra. Meu pai é o Todo-Poderoso. O nome dele é amor. Isso é convicção de alguém que não abandona a sua fé por conta de circunstância. Porque, amados, se qualquer circunstância ela pode roubar a sua força, a sua energia e fazer você se voltar contra Deus ou duvidar da fidelidade de Deus, você não conhece o pai que tem. E ele disse que começou, e ele disse que aquele ambiente mudou e com certeza causou uma confusão, porque ele nem podia mais ouvir a voz do diabo, porque ele estava ocupado adorando aquele que é digno. Aí sabe o que aconteceu? Um irmão chega para ele e diz assim, rapaz, Deus disse para me pagar as suas contas. Faça uma soma de tudo que você está devendo e me dá o total. Eu não quero saber nem o que é, eu só quero que você me diga o total das suas contas que eu vou pagar. Uhul! Diga, eita, tome Satanás. Sabe por quê? Porque o maior nível de confiança, de oração, de dependência é a adoração. Você não nega a fidelidade de Deus por conta de circunstância, por causa do que o diabo está falando. Isso é permanecer na fé, isso é permanecer na palavra, isso é não duvidar do caráter de Deus, isso é não duvidar da palavra do teu pai, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele diz, ele cumpre. Nada é impossível para ele. Diga, nada é impossível para o meu pai. E diga, tudo é possível para mim, quando eu creio nele, quando eu creio na sua palavra. Amados, Deus não é gente não. Não tente colocar Deus dentro de uma caixinha e ficar tentando descobrir como é que Deus vai fazer para te livrar de uma situação. Apenas confia. Apenas adore, apenas persevere na fé, persevere na palavra, sabe, não abra mão dos princípios que você tem aprendido. Renova a sua mente pensando o que a palavra de Deus, no que a palavra de Deus fala a seu respeito. Renova a sua mente com os pensamentos de Deus, com os pensamentos da palavra. Fale o que Deus fala. Imita o seu pai, porque você o ama, porque você o conhece, e você vai mudar uma realidade transitória para uma realidade permanente que está fundamentada na palavra. Aleluia!
A Bíblia diz que eu não devo considerar mais importante ou atentar para as coisas que eu vejo ou para as coisas que eu sinto, porque todas as coisas aqui na terra são transitórias, são passageiras. O que permanece é o que a palavra de Deus diz. O que permanece, o que deve prevalecer na minha vida é o que eu creio, e o que eu creio é inegociável. Eu não vou negociar a minha fé com o diabo. Eu não vou negociar a minha fé com as circunstâncias. Eu decido, eu escolho permanecer nas verdades que me libertou. E essas mesmas verdades vão me promover para viver uma vida de glória em glória, de fé em fé. Amém? Diga, eu escolho perseverar na palavra. Versículo 36 diz: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Amado, se você já declarou, se você já orou, se você está confiando no seu Pai, só adore a Ele, só renda graças, porque o fato de você não estar vendo, não quer dizer que nada está acontecendo. Ele está trabalhando em seu favor. A palavra que você liberou, ela não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir o propósito para o qual você a enviou, porque ela é uma semente viva e incorruptível e indestrutível. Coopera com Deus. Você tem que ter fé e confiança que tudo aquilo que você tem pedido em oração, segundo a vontade dele, ele já te ouviu e já te respondeu. E é uma vida de ações de graças que expressa a sua confiança nele, que expressa a nossa fé nele. O justo vive pela fé, não são momentos de fé, é uma vida. É independente, chova ou faça sol, fazendo frio ou fazendo calor, nada vai mudar o que eu creio. Nada pode mudar a sua confissão de fé, meu amado. Permaneça firme até que você desfrute. Amém? Não deixe o diabo roubar a semente que você tem plantado. Aleluia, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Glória a Deus. Lá em Lucas 21:19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós estamos num processo de estar renovando a nossa mentalidade para desfrutarmos da plenitude da vida que Cristo providenciou para nós, que está disponível para nós como filhos. E é na perseverança, crendo, ocupando os nossos pensamentos, a nossa mente com os pensamentos de Deus, que nós vamos estar salvando a nossa alma. Amém? Porque a nossa salvação foi no Espírito. Você nasceu de novo no Espírito. Mas a salvação da nossa alma é responsabilidade nossa. Pelo que temos exercitado com a palavra de Deus. Pelo crédito que nós temos dado à palavra de Deus. Em cada oportunidade que eu e você temos, nós temos que manifestar essa vida, a vida de fé, falando o que a palavra de Deus diz. Porque é assim que nós vencemos. Aleluia, porque Deus nos amou. Nós vencemos. Porque o amor dele pagou o preço por nós. O amor de Deus por nós levou Jesus à cruz, ao ponto de entregar a vida dele, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida de Deus. E nessa vida de Deus há abundância, há provisão contínua. Não limite a Deus a sua renda. Não limite a Deus de acordo com o seu salário. Ele faz além. Diga: o meu Pai é poderoso para fazer além. Eu não sei o que você tem pedido a Ele, mas Ele é poderoso para fazer além do que você tem pedido ou pensado. Já parou? Às vezes você pensa em algo que parece estar tão distante de você, mas porque você pensou, o seu Pai é poderoso para fazer além, se você confiar nele. Aleluia!
É na perseverança, depois de você ter feito a vontade de Deus, fazer a sua parte, permanecer firme em uma vida de comunhão, uma vida de oração, permanecer firme no espírito da fé, falando o que a fé fala, agindo como a fé age. Aí aqui diz, vocês vão receber tudo o que ele lhe prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, ele não se atrasará. Aí ele diz no 38, porque o meu justo viverá pela fé. E alguma versão diz, se ele retroceder, ou se ele voltar atrás, eu não me agradarei dele. Deus não tem prazer naqueles que desistem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Aleluia. Deixa eu ler aqui na NVI. Vamos ler na Ara. Almeida Revista Atualizada. Diz assim. Todavia, no 38, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí ele diz no versículo 39. Nós, porém. Diga eu, porém. Não sou daquele que retrocede. Diga eu sou da fé. E ele diz, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, amém? Glória a Deus. Então nós não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que permanecem firmes na fé, que perseveramos no que a palavra de Deus tem dito ao nosso respeito. Ei, não desanime. Não desanime, não desista. O maior está com você. Uma vida de fé e perseverança, ela vai fazer eu e você desfrutar da herança que nós temos em Cristo. Você é herdeiro de Deus? Vai nos fazer triunfar sobre as adversidades. Você sabe o que é perseverança? É a ausência de inconstância. Aquele que é inconstante, hoje ele está crendo, amanhã quando a situação se apresenta diante dele, ele já não está crendo do mesmo jeito. Um dia ele crê e um dia ele não crê. Esse é o inconstante. Não constrói nada. Porque ele é como as ondas do mar. Vai e vem, vai e vem. Nem sabe para onde vai. Mas aquele que é constante, ele não muda a sua confissão por conta de circunstância. Ele não muda o seu comportamento, ele não muda a sua postura. Por quê? Porque ele crê até o fim, até ver a manifestação. Amados, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê vários irmãos nossos, vários homens de Deus, que eles receberam uma palavra, uma instrução do Senhor, as coisas não aconteceram no outro dia, não. A fé deles foi provada. Todo o quadro era contrário àquilo que Deus tinha dito que eles iam desfrutar. Mas o que fez com que? Se você ler Hebreus 11, você vai ver os heróis da fé. O que eles venceram e como eles triunfaram. Porque eles decidiram crer no que Deus disse. Eles decidiram permanecer em fé. Eles decidiram perseverar na fé. Amados, se até aqueles que viveram na antiga aliança, eles desfrutaram de uma vida de milagres extraordinários, o que eu e você não podemos desfrutar como filhos de Deus. Que hoje nós estamos numa aliança superior e fundamentada em superiores promessas. Amém? Então fé e perseverança devem caminhar junto. Fé tem ações correspondentes. E sabe que perseverança tem a ver com o fruto do seu espírito que foi recriado. Você tem paciência, meu irmão. Deus é um Deus longânimo, Ele não desiste de nós quando nós erramos. Ele sempre nos dá a oportunidade de acertarmos. Então aproveita enquanto há tempo. Aproveita enquanto a porta da graça está aberta, está favorável para você. Reconhecer onde você precisa mudar para você viver uma vida que agrade a Deus e uma vida de resultado, uma vida de produtividade. Porque Deus não criou nada para ser inativo. Deus não criou nada para ser infrutífero. Tudo que Deus criou, Ele criou para um propósito, crescer e multiplicar.
Deus criou a mim e a você para crescermos e multiplicarmos a vida dele, as bênçãos dele em nossas vidas, vivendo uma vida de confiança na sua palavra. Amém? A nossa perseverança, ela tem que ter ação completa, como Tiago diz. Ela tem que ter uma ação completa. Tudo aquilo que nós começamos, nós temos que terminar. Não comece em fé e termine em incredulidade. Não, permaneça firme na fé, porque ela é um firme fundamento. E você vai desfrutar do que a fé, a vida de fé vai lhe proporcionar. Não adianta tentar entender Deus com a sua mente, com as suas emoções. Você precisa conhecer Deus através de uma vida de intimidade, através da palavra que revela quem é Deus para você. Amém, amém? Então essa é a palavra, essa é a instrução, esse é o conselho de Deus para os seus filhos. Porque o que agrada a Deus é nos ver avançar, é nos ver prosperar, é nos ver sermos bem-sucedidos. Sabe o que glorifica a Deus neste mundo? É um filho de Deus sendo bem-sucedido. E não um filho de Deus fracassado. Um filho de Deus pedinte. Um filho de Deus derrotado. Não. Deus não criou filho para ser mendigo. Deus não criou filho para ser pedinte. Deus não criou filho para viver uma vida derrotada. Deus criou filhos para representá-lo, para manifestar a glória dele, a vida dele em tudo que nós fazemos. Amém? Então vamos perseverar até o fim, tendo uma vida de constância na obediência à palavra de Deus, em dar crédito à sua palavra para praticar na nossa vida. Amém, amém? Olá, queridos, graça e paz, tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acesse esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.